Uou! Bem-vindo ao Developers, o talk show da zoeira, do e-master e de todo mundo. E, gente, hoje estamos aqui novamente com uma presença mais que especial dessa criatura, que é CTO do Get Ninja. Ele é host de um dos melhores podcasts de tudo que você imaginar, de desenvolvimento, da galera, e tudo mais que eu levo na estrada. Ele era organizer de vários meetups de São Paulo, HTML, a porra toda. E ainda a estrelinha do JS, cara. Estamos aqui com o Eduardo Matos, cara. Bem-vindo, Eduardo. E aí, beleza? Show! Caraca, não... calma, cara, calma. Não é isso tudo não, mano. É que o organizer de meetup já não é mais, assim. Não é mais, mas era. Mas era. Então, eu mas falei era, né, volta, era. Era. Refresh. Mas, pô, prazer estar aqui. Muito da hora o programa, tenho acompanhado. Tô aqui numa estrutura que, vou te falar, viu? Tá outro nível, assim, tá de produção. Né? Tá a qualidade, o negócio tá profissional aqui. Seu anjo lá é grande produtor nosso. Nosso aí. Produtor ali atrás das câmeras ali, ó, tá só mandando show, né? ver, né, tá cara? Mandando ver. Muito bom. Cara, a primeira pergunta é a mesma de sempre, então não vai mudar. É pra você, tipo, como é que você começou a programar? O que aconteceu na sua vida, na sua cabeça? Você falar, não, quero fazer isso aqui na minha vida. O que eu fui fazer, né, na minha vida, né? Tá. Então, cara, eu comecei, na verdade, fuçando coisas, né, cara? Fuçando... Primeiro que eu nunca tive um computador cedo, assim, né? Então, mas meus pais já, acho que com a maioria dos casos, assim, de uma galera que começou, já meio que falava, pô, meu filho vai ter que estudar informática, porque informática é isso, é aquilo, tinha aqueles cursinhos de Office, Word, Excel, tudo. E aí eles me inscreveram num curso, nem tinha computador, nada. Mandaram lá, não, vai lá, se vira. Né? E aí, depois que eu comecei a mexer, tal, me interessei pra caramba, curti. Aí você vai fazendo aqueles cursinhos básicos e aí se interessando, curti pra caralho e tal. Aí o professor falou, pô, eu tô curtindo você tá numa vibe legal, você não quer ser instrutor de digitação aqui? Meu Deus. E aí eu comecei com isso, cara. Aí tinha uns tiozinhos lá, né, fazendo aquele software de digitação. Acho que a galera nem que tá assistindo talvez nem saiba, né, o que é isso. Edit, só que eles usavam. acho que é isso mesmo. E era aquele pretão, assim, toda uma tela bonito. Era ouvindo Windows. Era ouvindo a digitação. Ouvindo a digitação. E aí foi isso, cara. Eu comecei a fuçar, falei, pô, legal isso aqui. E aí comecei a ver o outro cursinho de HTML, CSS na época, e foi isso. Aí começa com um sitezinho da padaria, sitezinho do tio, do primo, não sei o quê. Aí começou a fazer, foi me interessando, na época do FTP, né? Subia arquivo, aquela delícia, né? Que você arrastava o arquivo. Se corromper era lindo, porque perdeu tudo. De trabalho. Mas é bom. Foi isso, cara. Aí, daí pra frente, foi só fuçando, foi muito autodidata, assim, né? Pesquisando muito em blog, usando o KD. Você lembra do KD, cara? Do KD. Então, usando muito KD lá, saudades. E aí, depois disso, o JavaScript, e aí foi. Aí foi avançando. Cara, e nesse meio tempo, você viu que, tipo, o JS mudou da água pro vinho ou do vinho pro vinagre. Do vinho. O que você tem a falar sobre essa... Ah, cara, olha, essa coisa louca aí. Essa evolução aí, né? Esse caminho do JS, né? Então, como eu falei, quando eu comecei a mexer com JS, assim, tipo, era uma linguagem muito como todo mundo dizia, era um language toy mesmo. Então você fazia, sei lá, o submit do form e fazia um Ajax lá, era isso. Ou, sei lá, um clique do botão, abrir uma modal. Ou arrastar o mouse com efeitinho, com CSS, mas JavaScript, era isso, cara. Era uma linguagem que era usada muito como sublinguagem mesmo, era um auxílio ali de interface. E, cara, foi evoluindo, acho que já é conhecido de todos essa timeline, né? Mas o jQuery, depois que surgiu, cara, foi um boom, assim, né? Então, tinha muito programador de jQuery naquela época. Até hoje. Sim, até hoje tem, sim. Mas eu digo, era muito forte, né, o uso, né? Então, acho que dá para dividir a evolução do JavaScript nessas duas partes, na minha visão, né? Antes do jQuery e depois. Acho que depois dessa biblioteca, acho que aí a gente começou a ver possibilidades melhores com JavaScript nas interfaces, né? E aí começou a surgir um conceito de Single Page Application, e aí a necessidade da linguagem evoluir, né? Então não dá mais para fazer só aquela coisa mais básica e tal. E ainda tem muita coisa, bom, a gente sabe, né? Muita coisa que ficou de resquício das versões antigas, né? A parte de
tipos, aquelas brincadeiras que a gente sempre vê no Nando, Infinity lá. Eu acho que toda essa parte de JavaScript ainda precisa amadurecer como linguagem, mas a gente tem dado alguns passos na sintaxe, na forma de a gente pensar mais funcional, pensar um pouquinho, até orientado a objetos, meio... daquele jeito, sim. Semi-objeto, semi-orientação. Semi-protótipo lá, semi-objeto, mas acho que dá para notar depois também do Node, eu acho que jQuery, aí eu vim Node, aí, cara, aí eu acho que só foi evoluindo. Lógico que aí depois acho que do vinho pro vinagre, que dá pra gente falar, é um pouco mais do boom de frameworks, de bibliotecas que surgiram, e eu acho que isso, se você analisar outras linguagens, dá para também ter esse histórico, né, a galera começa a adotar a linguagem, começa a criar muita coisa e... Depois a funila de volta, exatamente. Eu acho que várias linguagens têm essa curva, assim, né? E aí, como se popularizou muito, em vez, sei lá, na minha opinião, em vez de algumas iniciativas se unirem, acho que foram muitas iniciativas criadas do zero, né? Então, acho que esse é muito problema de linguagem nova mesmo, né? Então, nova de adoção, digo, né? Não de... seja nova. Isso, exato. A comunidade começou a adotar ela depois desse ponto que você falou do jQuery mesmo. Você acabou que teve um boom. Era uma sublinguagem, era um subtrabalho, né? Sim. Front-end não era uma coisa valorizada. E depois realmente passou a ser, dominar realmente. Exato. Exatamente, foi isso mesmo. E até assim, eu nem comecei muito só com JavaScript, que realmente era uma linguagem auxiliar ali, né, para interface. Eu programei em ASP, PHP, C Sharp, cara, aí, sabe, eram as linguagens do momento, assim. Sim. Então, quando a gente falava de linguagem de programação, não pensava assim front-end, né? Então, eu acho que depois do jQuery, sim, começou a ficar um pouquinho mais robusto o pensamento de você não ter telas que você precisa dar um reload inteiro, sabe? Esses conceitos de single page já ajudaram a linguagem a evoluir bastante. E é engraçado, cara, nessa profissão falando do front-end mesmo. Porque nessa época que antes do jQuery, que as pessoas usavam Flash como a parte boa do front-end, e naquela época não tinha como usar Flash, porque não tinha, a internet não suportava e, os provedores de internet não suportavam. E hoje você pode usar Flash, mas aí arrebentaram o Flash. Qual o sentido disso pra você? Não que o Flash seja bom, mas não faz sentido nenhum. Porque eu acho que, a internet é realmente um ciclo, né? Você começa do JavaScript tentando fazer o mínimo possível, para um JavaScript que faz tudo, e agora você volta para ele, não que ele faça o mínimo possível, mas que ele exiba o mínimo possível, que ele gaste o mínimo de recursos possível. Eu acho que bate muito nesse ponto, né, de você ter o Flash rodando na sua máquina, você precisava ter o plugin instalado. Sim. Então, acho que começa aí um pouco da treta, assim, toda, né? De você ter que ter um plugin que seja multiplataforma, multi-browser e que tinha problemas de segurança muito graves, né, com Flash, a gente sabe de vários. Eu acho que... E o ponto também de qualquer SWF que você compilava no Flash, na época, era muito pesado, né? Exato, dependendo do que você fosse fazer. Então, a internet da época era inviável, assim, pro Brasil, pelo menos, era inviável, né? Exatamente. E hoje é viável. Sim. Só que eu vejo que muitas coisas que o Flash fazia de plataforma, assim, como Flash, o JavaScript conseguiu absorver. Não a maioria das coisas, claro, mas... Eu acho que a parte de streaming, que o Flash fazia muito bem, né? A parte de 3D, que você precisava renderizar tudo no Flash, né? Eu acho que dá para fazer hoje com JavaScript. Talvez seja mais isso. Mas eu acho que o ponto principal foi quando o Safari não deu mais suporte. E aí, acho que isso foi o ponto crucial. Acho que, né, como a gente vê na história aí recente da internet, eu acho que esse é um dos pontos, né? O surgimento do iPhone, e depois o não suporte mais do Safari, porque aí questões, a gente pode até falar se é questões mais econômicas ou questões mais de negócios que foi escolhido isso, ou se era realmente de bateria que consumia muita energia ou não, né? Sim. Então, esse era, para mim, eu acho que era uma linguagem muito boa também, programei em Flash muito tempo. Até bons programadores front-end surgiram do Flash, né? Então, eu acho que teve uma importância muito boa, assim, né? Se tivesse hoje, ainda estaria fazendo sucesso, assim, se não tivesse essa decisão da Apple falar, não vamos mais usar, né? Uma empresa conseguiu acabar com... Conseguiu, cara, matar uma tecnologia. E daí você também viu várias
várias linguagens surgindo na internet e morrendo na internet, como por exemplo o nosso grande Code Fusion, que era o futuro do HTML. O que você fala sobre isso? Tipo, é difícil hoje em dia você escolher uma linguagem, por mais que tipo, vou escolher JavaScript porque você consegue fazer tudo. Não é bem assim, né? Mas também você não pode tirar tanto tiro no escuro, que é o que a gente faz geralmente com frameworks que surgem novos. Vamos lá, faz sair tudo aí, depois você se ferra. Tipo, o Code Fusion aconteceu muito isso. Tipo, não, vai ser o futuro, todo mundo aprende Code Fusion. Tipo, na hora, tipo, porra nenhuma. Eu tive experiência de trabalhar com Code Fusion. Acho que tem esse grande problema, né, de, como a gente comentou no começo, muito framework, fica difícil escolher um que realmente encaixe ou que vá ter uma vida longa, né? Acho que o problema de ter esse cenário, eu acho que até o próprio Node não tinha uma long version, né? Não tinha um LTS ali, né? Exato. Então, os frameworks também não têm ainda muito essa mentalidade, alguns, né? Então, tudo é muito beta, tudo é muito laboratório. Então, acho que acaba causando essa sensação de, pô, será que vale a pena investir, né? Então, você vê algumas coisas morrendo mesmo, né? Porque, por exemplo, no server-side, se eu for pensar, no Ruby, no PHP, no Python, você consegue restringir de um modo geral, tipo, quero que ele force nessa versão, e se eu quiser botar essa porcaria durante 50 anos na porcaria da versão, se eu conseguir que o SEO suporte, ou se eu não faço atualização nenhuma, na teoria, vai funcionar. E no front, não. Né? Não, o front tem o plus aí do browser, né? Então, antigamente era, mas hoje não, né? Exatamente. Eu acho que o lance do suporte a algumas APIs novas, isso força o update das linguagens e a morte de algumas coisas, né? Então, realmente, por exemplo, o próprio jQuery que a gente estava falando, hoje é meio que claro que você consegue substituir tudo o que é feito lá, porque hoje o suporte do browser, o suporte de APIs que os browsers têm é muito maior, né? Então, hoje fazer um Ajax é muito mais simples do que há, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás. O pessoal que não usava JavaScript nessa época não sabe o que você tinha que fazer. Por exemplo, 5 funções de Ajax diferentes para rodar em cada browser. E às vezes tipo, o IE6 era o IE7 era outra função. E tipo, pro mesmo JavaScript, né? Exatamente. Por isso que o jQuery foi uma mão na roda pro pessoal. Isso. Então, e fomentou essa discussão também, né? De unificar as APIs, os browsers começarem a ter um mesmo suporte, né? Então, eu acho que, cara, isso é meio que normal, assim, das tecnologias nascerem e morrerem. Até porque eu acho que hoje em dia a gente tem uma maturidade maior, talvez, da galera de desenvolvimento de entender isso, sabe? Pelo menos alguns, assim, eu vejo, assim, né? Que a tecnologia em si deveria ser só um meio de chegar em algum lugar, certo? Então, se ela vai durar 6 anos, ou 10, ou 2, isso não influenciar o negócio de uma forma muito negativa, do tipo, pô, eu escrevi toda a minha plataforma nessa linguagem e daqui 2 anos ela morre, aí é um problema mesmo. Mas se você tem um suporte de 6, 7 anos, pô, uma empresa que consegue rodar 7 anos, consegue também, acho que, trocar de software de uma forma um pouco mais não tão imediata assim, né? Então, tem um monte de gente discutindo sobre isso, até com o Rails mesmo. Você chega num momento que, acho que quando a galera começou a mexer, não tinha muito a noção, talvez, acho que falando do cenário Brasil, tá? Eu vejo que tem muito projeto que começou com Rails, mas não tinha realmente a convention muito bem esclarecida, assim, na hora que começou. Então, como é muito rápido para você começar, você vai, acelera, faz e tá pronto. E isso era o bom do Rails, que entregava muito rápido, né? É ainda isso, uma das vantagens, né? São alguns outros pontos, mas esse para mim é o crucial. Por isso que as startups adotaram com mais facilidade. Só que chega num momento que realmente as aplicações vão crescendo, o negócio vai crescendo, e aí começam a surgir os remendos, assim como toda aplicação. Então, essa é uma discussão também que está rolando nessas comunidades, né? Como a gente constrói um software mais que dure um pouco mais ali, né? Do que só o imediato. E como também eu entrego o valor mais rápido, porque senão não adianta eu fazer um software que demore 2 anos para fazer, e aí daqui 2 anos não tem mais produto, né? Não, e essa parada é muito bizarra, porque a gente hoje em dia, quando você vai estudar computação clássica, você acaba estudando essa questão de, tipo, o software ele tem que nascer com data para morrer, né? Então, a data para morrer não é o software morrer. Você tem que reescrever de forma que você sabe que daqui você é obrigado a reescrever esse código daqui a uns 3 anos, daqui a uns 2 anos. Você tem que saber isso. Tipo, as pessoas não pensam nisso para fazer.
Não. Acho que é o lance de ser manutenível, né? Que a gente Isso. fala, né? Do Exato. tipo, e acho que eu vi alguém comentando sobre isso no Twitter esses dias, de ser escalável no sentido de eu conseguir adicionar mais features para o meu projeto e que isso não seja uma dor muito grande, Sim, né? Não seja exato. difícil a ponto que a linguagem ou o frame que eu estou trabalhando não dê suporte para isso, né? Então, eu acho que acho que falando um pouquinho de novo de JavaScript, eu acho que agora a gente está estabelecendo o lance de ter o React como uma das ferramentas principais de utilização e todo o environment, né, em volta dele. Acho que foi a Nath que falou isso, até no episódio no final nosso do Dev na Estrada, ela comentou que, pô, até que enfim a gente está, sabe, sentando um pouco a poeira, né, falou, pô, vamos para o React e o environment dele. Apesar de ter muitas iniciativas legais, como Vue.js, o Angular também, eu acho que são os 3, talvez, frameworks que dá pra gente falar hoje, né, de JavaScript. Há 2, 3 anos atrás, eu acho que era impossível isso. Você falava que tinha 20, 30. Tinha Backbone. Exatamente. Não que hoje não tenha, mas acho que isso aí é meio que uma convenção. Você tem... que a gente teve isso com o PHP há 3, 4 anos atrás, um pouco mais. Mas também isso de você ter 3 vertentes que essa aqui é o que todo mundo deveria usar, na teoria. Os hipsters têm um deles. Você tem um meio termo que é corporativo, vamos falar assim. Sim. É mais ou menos isso que aconteceu com o PHP alguns anos atrás. Mas é legal você ter, tipo, não só um também. Eu acho que, porque, por exemplo, no Ruby você tem essa questão de Rails. Ninguém fala de Sinatra mais, quase. Sim. Ninguém fala sobre outro framework. Tem outras iniciativas menores, mas surgindo, tipo, o Hanami foi um desses. Hanami, é verdade. Hanami foi um desses. Mas assim, são poucas realmente iniciativas dentro da linguagem, né? Sim. Então, Java também tem isso. Java tem isso também. Spring, basicamente, assim como... Tem outros, mas é aquilo. Você escolhe um. Eu não sei se também só ter um é uma coisa boa. Eu acho que ter um pouco de escolha. Eu acho que sim, eu acho que é bom até porque, por exemplo, se você olhar... O próprio Ember é um exemplo disso, né? Ele consome bastante coisa dos outros frameworks, mas também ele define algumas convenções que os outros frameworks acabaram adotando. Sim. Tipo, o Angular CLI é um fork do Ember CLI. Exato. Então, assim, acho que precisa existir esses projetos. As pessoas, acho que precisam perder, talvez, o medo de testar essas coisas, assim, também, né? Mas, lógico que também não dá pra gente olhar só pela tecnologia por tecnologia. Acho que principalmente hoje em dia que as pessoas veem produtos crescendo e morrendo. A gente vê, né, cara? Startups nascendo e morrendo em 1, 2 anos. E não dá pra gente fazer um software que demore pra caramba pra fazer e eu não tenho um mínimo de confiança naquilo que eu tô fazendo, né? Mas ao mesmo tempo também não posso deixar de inovar. Porque acho que esse é o sentido principal das startups, né? De ter essa inovação e também tecnologia. Cara, e aí nesse bolo todo, você viu o crescimento do JS. Como foi a sua carreira no crescimento junto com o JS? Como é que você começou e como você chegou hoje que você se tirou de uma das maiores empresas, assim, mais bem conhecidas no Brasil. E como é que foi essa ascensão, assim, vamos falar? Cara, então, eu acho que eu trampei um bom tempo com jQuery, assim. Eu trabalhei em alguns projetos numa agência aqui de São Paulo, a JWT, que dava manutenção em sites da Ford, Havaianas, enfim, outros sites grandes. Legal. E tinham painéis que a gente precisava fazer, sabe, muita interação com interface. Não. Então, cara, o jQuery era uma mão na roda, assim, tipo, a gente usava... Até começou a estruturar em módulos, deixar um pouquinho mais organizado, com um pattern melhor definido, mas ainda tinha aquela falta, né, de ver alguma coisa mais estruturada, como você via em outras linguagens, né? Então, você tinha classes em outras linguagens, você olhava, pô, cara, aqui no JavaScript você mete uma function aqui e vai que é sucesso, né, cara? Então, acho que depois desse período de trabalhar só com isso, acho que eu acabei conhecendo o Backbone, então, cara, eu acho que eu fiquei uns 2 anos, 3, quase codando, usando o Backbone. Pra mim, acho que também é uma das libs, ou a galera ficou lib, o framework e tal, mas que também trouxe essa necessidade e pô, vamos organizar umas coisas aqui? Então, o que é view, o que é controller, o que é model, vamos separar um pouquinho, né? Então, eu acho que o Backbone trouxe essa primeira
iniciativa. Tem outras libs antes, mas eu acho que o Backbone foi mais famoso, assim, né, nesse sentido, de organizar as coisas. Então, durante muito tempo eu fiquei usando Backbone, só que paralelo a isso eu já comecei a muito estudar algumas outras linguagens, né, então eu fui para PHP, eu estudei pra caramba também, a gente integrava alguns serviços também com Backbone, usando API, e aí comecei a ver um pouquinho do mundo back-end, assim, sabe, e eu fazia antes, mas era muito fuçar, então, sei lá, eu fazia o site lá na agência, mas era fuçar no ASP lá e nada muito, sabe, não tinha uma noção muito grande, assim, de back-end. Depois aí eu fui para R7, aí sim eu conheci uma galera também que já era um pouco mais experiente, aí também, aí mudou bastante minha carreira nesse sentido, né? Então comecei a ver teste de backbone, usar algumas libs nossas, entender mais o conceito de estender objetos dentro do JavaScript de uma forma, né, não orientada, mas pelo menos eu consigo extrair do prototype ali algumas coisas, né? E aí, depois dessa evolução de teste unitário, backbone, e aí começou a surgir Angular, começou a surgir outras coisas, só que eu acabei não entrando nessa vibe, ainda fiquei no backbone, nas antigas e tal. E aí, desse hiato de uns 2, 3 anos, eu mergulhei de cabeça em Rails e Ruby, e aí eu virei meio que um back-end, assim, deixei de lado um pouco o front, né? E aí eu perdi toda essa parte, cara, de Angular e... O nascimento, o boom é a revolução. Exatamente, eu não acabei nem mexendo, então... Assim, só pra galera também, acho que, usar, não que, né, o seu caminho seja assim ou não, mas... de exemplo, para você não se preocupar, às vezes, com as coisas que surgem, e não, eu preciso estudar, preciso dessa necessidade insana, porque você precisa ver o seu contexto, né, cara? Então, no meu contexto, não fazia sentido mais eu ficar me especializando em front. Então, eu dei um pause, eu precisava entregar os projetos com o meu sócio, na época, que a gente abriu uma empresa. Então, desses 2 anos, 2 anos e meio, a gente tinha que entregar software, então, tinha que entregar sistema. Então, cara, não fazia sistema para, sei lá, usar... um Angular ali não precisava, sabe? Não tinha necessidade. Então, era muito mais lidar com dados, lidar com modelagem, e aí eu aprendi bastante coisa, né, nesse período, assim. Depois que eu voltei, eu falei, caramba, React, Angular, Ember, surgindo tudo. E aí eu voltei, quando eu fui mexer com Single Page Application mesmo, aí eu fui para Ember, trabalhei no Creditas durante um bom tempo com Ember lá, então deu para... senti um pouquinho da evolução e, cara, foi um corre também, né? Nossa, agora tem que pegar as coisas aqui e ver o que está acontecendo. Junto com o S6, S7 foi surgindo e, ao mesmo tempo, ainda estudando outras coisas, dando uma olhadinha nas linguagens que estavam surgindo, Elixir, Go, Rust, cara, um monte de coisa surgindo, assim, né, nesse meio tempo. E aí, ficava nesse meio campo, assim, Ruby, JavaScript, e foi até hoje, assim. Então, aí no Get Ninjas também, mesma coisa. A gente tinha muito esse conceito há uns 2 anos e meio atrás, 3, de pessoas mais full stack, então, que conseguiam lidar com JavaScript, mas também mexiam com back-end, né? Então, aprendi bastante também com essa galera, evolui bastante. E foi isso, cara. Minha carreira, assim, com JavaScript foi isso. Esses pauses, esses... plays de novo, reset, exatamente, cara, exatamente. Cara, e aí você começou a palestrar, não, e aí, tipo, do nada, não, você começou a palestrar nesse meio tempo. Como foi a importância da comunidade pra você, nessa sua questão de carreira? E, tipo, hoje em dia você era uma das referências de muitas coisas, né? Muitas coisas, dentro do JavaScript. O que te colocou nesse cenário? Legal, pergunta boa, cara. Acho que lá em 2013, 2014, a gente não tinha muito esse conceito, dentro de JavaScript, pelo menos, de comunidades muito grandes ou muito mais estabelecidas como hoje a gente tem, né? Então, era muito mais... eu via as reuniões, os meetups, que nem tinha meetup na época, mas a gente... esses eventos que a gente tinha muito mais como... sentar e discutir o que vocês estão fazendo na empresa de vocês. Então, isso veio da internet para offline, essa necessidade de ter esse papo, né, mais presencial, né. Para mim foi muito bom ter esse contato com outras pessoas e, cara, eu descobri que algumas dores, não só da linguagem, mas também de trabalho, dores de desenvolver coisas, de como as pessoas estão resolvendo problemas, acho que isso foi muito importante. Para mim, acho que foi essencial ter esse contato com comunidade, com descobrir
outras formas de resolver os meus problemas e os problemas lá da empresa que eu estava trabalhando. Isso foi essencial, né? E ao mesmo tempo também essa troca, né? De contar um pouquinho do que eu estou fazendo, ou do que a gente está fazendo lá no time, e, pô, ó, que legal que a gente fez aqui. Então acho que foi essa primeira necessidade não, mas acho que é muito mais uma retribuição, sabe? Sim. Do que, pô, a gente consome pra caramba. Então, deixa eu falar um pouquinho do que a gente faz também, para quem talvez nem saiba que exista isso que a gente está usando. Então, era muito mais essa necessidade de ensinar, de passar para frente conhecimento, né? Então, eu nunca tive esse anseio de, nossa, eu preciso me palestrar porque, cara, eu tenho que arrumar um emprego melhor. Cara, nunca pensei nisso. Acho que foi muito consequência de coisas que aconteceram na minha carreira, assim, de... beleza, o cara palestrou lá sobre isso, conhece o assunto, realmente... Então, foi muito consequência. Eu acho que talvez essa leva que a gente tem de pessoas novas surgindo tem que ter isso em mente também, né? De transmitir o conhecimento, né? Que agora tá mais fácil, né? Porque na época você tinha que ir lá atrás, você corria... Hoje em dia vem. Você tá parado, vem. Alguém te entrega aí, fala, aprende aí essa aí. Exatamente, cara. Então... Mas eu digo também do lance de palestrar, de ir em eventos e tal. Eu acho que o reconhecimento vem muito depois que você compartilha o conhecimento. Sim. Então, tem que tomar esse cuidado para não achar que o reconhecimento é a sua principal foco ali na hora que você for passar um conteúdo para frente. Seja em blog, seja em vídeo, seja em palestra ou meetups, assim, no geral, né? Mas foi isso, cara. Eu acho que depois de, sei lá, 2014, 2015, deu um boom de meetups, de eventos assim menores, eventos maiores surgindo, né? Isso foi muito legal de acompanhar, assim, né? Isso também é reflexo da maturidade da linguagem e da comunidade, né? Isso é bem legal. Isso é verdade. Cara, e aí você morava em Campinas, veio para São Paulo. Sim. Né? E junto com isso também, você agora está dentro do Dev na Estrada. Então, como é esses dois pontos? Que eles se entrelaçam por alguns motivos, mas... Sim. Qual foi a necessidade que você viu de vir para São Paulo? Você de Campinas, né? Então, cara, eu sempre morei em Campinas e fazia essa viagem que você faz, né? Então, assim, pra mim tava tranquilo até uns 2, 3 anos atrás. Mas aí a gente decidiu ter uma menina, eu e minha esposa, e falou, pô, e agora vai ser mais tenso, né? Eu preciso estar mais perto, eu quero estar mais perto, me envolver mais. E aí começou a apertar um pouquinho mais. Então, aí eu comecei a vir de carro, falei, pô, eu vou de carro porque de manhã eu fico mais com a minha esposa, com a minha filha, ajudo ela no que precisar, porque, assim, eu falo ajudo porque o instinto de mãe, assim, no comecinho é muito forte, né? Então, o que eu conseguia fazer de ajuda paralelo, não só cuidar da minha filha, mas, sei lá, lavar uma louça, arrumar as coisas de casa, o que eu sempre fiz, mas isso muito mais ativo, isso era muito mais necessário para ela, né? Ela precisava ter mais tempo para dedicar para ela, e aí eu precisava dedicar mais para as coisas de casa e todo o suporte que ela precisava. Então, essa necessidade ficou muito mais evidente, e aí, cara, a viagem que eu, sei lá, chegava aqui 1 da tarde, ia embora às 10, e era essa rotina sempre. Então, falei, cara, não dá mais para fazer isso, então mudei para cá, acho que faz uns 6, 7 meses mais ou menos, porque até para evitar essa rotina desgastante, né? Então, foi muito isso também, cara. Legal. E aí, nesse meio tempo, você já fazia meio que parte da questão do Dev na Estrada? Sim. Você idealizava junto com os meninos, né? Já tava com o Montanha e com o Ramon. E daí você virou, tipo, figurinha carimbada, vamos falar assim. Um participante hosts, lá, né? Em vez de participante para host. Como que foi isso? Como que é o projeto? Conta o pessoal aí um pouco. Legal. Então, eu conheci o Montanha de uma empresa que eu trabalhei, né? Então, e aí o Ramon depois, né, pela amizade dos dois, a gente acabou se conhecendo, né? Então, a gente se via em eventos, eles me convidaram para podcast, episódios no começo, né? Vocês procurarem lá no comecinho, tem uns episódios meus lá, falando algumas coisas lá. E aí, pô, eu divulgava pra caramba, eu curtia muito podcast, eu curto ainda, né? Eu ouço bastante. E aí eu falei, pô, legal de desenvolvimento, né? Tava faltando alguma coisa, né? E aí comecei a divulgar pra caramba, aí os meninos falaram, pô, você tá muito mais ativo aí, pô, legal, a gente gosta de você participando do episódio, vem pra cá. Então, aí, depois que eu comecei a fazer parte, aí a gente começou a pensar
logo depois a gente começou a estruturar algumas coisas de mídia social, e participar de eventos, né? Então os meninos começaram a sentir essa necessidade também de participar, né? De estar junto com a galera que ouve a gente. Exato. Então, e o Dev na Estrada é um podcast de desenvolvimento, né? Mas a gente não foca muito no teórico, assim, sabe? Você pode ver que são poucos episódios que a gente fala, por que React? É muito raro a gente ter episódios assim. A gente faz porque algumas pessoas pedem, é legal, é bom a gente conversar sobre isso. Mas o foco principal é a gente falar sobre rotina de trabalho, ambientes de trabalho, cultura, saúde. Agora também a gente quer focar bastante. Pô, vamos pensar um pouquinho mais em outras partes, né, no trabalho, né? Não só código, inovação, sabe? Então, a ideia do Dev na Estrada é ter essas conversas assim mais amplas sobre desenvolvimento, né? Sim. A gente quer também esse ano expandir um pouquinho mais nossa área, não só falar de desenvolvimento, mas a gente já tem chamado a galera Agile Coach, a gente tem chamado Product Owners. Do TI em geral, vamos falar assim. Exatamente. Responsável pela brincadeira. E isso, falar sobre tecnologia mais abrangente, né? Então, essa é a ideia do Dev na Estrada, né? E aí, com esse lance todo, é muito mais agora a gente crescer isso, né? Essas pautas que a gente quer falar, né? Ah, da hora. E Ramon, né, e Montanha venham também aqui, né? Eu convidei, acho que o Montanha, daí deu ruim por enquanto. Mas o Ramon também tá convidado, também convidei o Ramon, na verdade, convidei os dois. Aí, ó, publicamente. Mas tem só que marcar agora pra vir aqui pra São Paulo. Mas aí falaram que vai ficar mais fácil, então tá show. Vamos marcar em breve aí com vocês também. Sim, com certeza. Um abraço pro Montanha e pro Ramon. E aí, tipo, você também é conhecido como a estrelinha do JS, cara. Conta pra gente essa história aí que o pessoal quer saber. Cara, isso aí é uma piada e alguém inventou essa parada e ficou, cara. Na verdade, eu não gosto muito não dessa porra, cara. Eu não gosto muito dessa ideia, não. Você não curte muito, que triste. Não, porque eu acho que é meio arrogante, assim. Aí eu fico meio mal, assim, não é essa a minha ideia, sabe? Tipo, eu nem... É mais, acho que uma brincadeira. Eu entendo mais como uma brincadeira, assim. Mas é que tem gente que bate muito nisso, aí eu fico meio... mano, para com essa parada que não faz sentido nenhum. Até porque, assim, se você olhar, eu estive muito ativo em palestras, em eventos, assim. Mas, cara, isso não quer dizer que eu seja um manjador de JavaScript, cara. Então, tem muita gente muito melhor que eu em JavaScript. E até você pode olhar meu GitHub, eu não sou um cara muito contribuidor de open source. Tem uns caras, umas minas também, que mandam muito bem de JavaScript, que esses sim merecem ser chamados de estrelas, cara. Eu só falo umas coisinhas lá de umas palestras, conto algumas histórias do que eu faço, minhas experiências e só, cara. E até, eu não sei se você tem notado, mas eu também dei um pause nisso, porque, cara, é muita coisa e eu acho que você tem que também ter algumas prioridades depois que você vai amadurecendo. Amadurecendo não, porque parece que quem... não é amadurecendo. Quando você vai envelhecendo, eu acho que é melhor. Envelhecendo, você começa a ter algumas prioridades diferentes, né? Então... não que eu não queira mais passar conhecimento para as pessoas, mas isso de outra forma, talvez, né? Então, acho que principalmente agora também, com essa responsa nova minha, mais para lidar com pessoas, com gestão de pessoas, acho que eu tenho estudado muito isso, e mais em eventos assim do que, sei lá, em eventos de algum meetup de um framework, talvez. É bom que você adiantou a última pergunta que eu ia te fazer, tipo, você agora é CTO, o que mudou na sua rotina em relação a você ser dev e CTO? Cara, então, acho que principalmente um olhar um pouco mais, como eu posso dizer, mais amplo para algumas questões que talvez dentro de um time eu não tinha esse alcance. Então, como eu manter essas pessoas que estão em times diferentes falando a mesma linguagem, a mesma cultura da empresa. Então, esse é um desafio que eu acho que é muito forte, assim, né, para quem assume uma responsa dessa, né? Na minha rotina mesmo, acho que é muito isso. As reuniões que eu participo, as coisas que eu me envolvo são muito mais relacionadas a isso do que a decisões de times, assim, sabe? Coisas muito mais que o time consegue resolver, né? Não dependem de mim, sabe? E eu nem quero ter essa dependência, que exista essa dependência, sabe? Até porque isso é um dos princípios de times de alta performance. Eles não precisam de alguém para tomar decisões, eles conseguem tomar decisões sozinhos. Exato. Então, o meu olhar é muito mais para ver como está a saúde dessas pessoas dentro da empresa, assim, como elas estão se relacionando umas com as outras, como a comunicação entre outras áreas, não só dentro de tecnologia, mas produto, BI, designers,
customer service, até financeiro, administrativo, como é que tá essa relação entre as pessoas, né? Então, hoje eu também não sou um cara que é um coder mais, então não dá, cara. Eu tentei no começo, falei, não, vou fazer uns PR aqui, e isso só atrapalha até, eu acho, na minha visão, porque a gente expandiu para México recentemente, né, em novembro, o Get Ninjas começou a atuar lá. Nesse período, sim, eu sentei com a galera e falei, não, vamos aí, eu posso ajudar, acho que o meu foco agora vai ser isso com vocês. E aí sim eu consegui codar um pouquinho, voltar lá no Nodezinho, no Ruby e tal. Mas assim, eu acho que isso é só em momentos talvez muito mais pontuais do que na minha rotina, né? Hoje já não sento mais e codo, assim, né? Hoje eu já vejo mais essa rotina de lidar com outros stakeholders, né? Outras pessoas, né? Outros papéis dentro da empresa e fazer algumas coisas acontecerem, tanto de negócio, produto e pessoas, né? Tá certo. Galera, então esse aqui foi o Eduardo Matos. Eduardo, obrigado novamente por ter vindo, cara. Você é sempre prestativo, sempre muito amigo nosso aqui. Deixa aí sua mensagem pra galera que tá assistindo a gente. Olha só, hein? Vou deixar uma mensagem, então, pra vocês pro ano 2019, né? Vou datar o vídeo, né? Porque... Show, 2019. Plim, plim. Então, eu acho que o foco nosso, quem trabalha com tecnologia, devia ser a relação entre as pessoas. Eu acho que eu tenho despertado muito mais para isso agora. Eu sempre tive esse olhar, mas eu acho que agora muito mais, né? Mas eu vejo que a gente precisa ter mais esse olhar para como está a nossa relação com as outras pessoas que trabalham comigo, né? Então, você que está num time, desenvolvimento, que está passando às vezes por cara, eu tenho uma pessoa do meu lado aqui que eu não consigo lidar, tenta resolver isso esse ano, sabe? Não deixa isso aumentar, porque isso só vai, sabe, contaminando você mesmo, fazendo mal para você mesmo, né? Então, acho que minha mensagem é muito essa, assim, né? Vamos cuidar da relação com as pessoas esse ano. Então vamos cuidar, gente. Isso aí. Cara, então mais uma vez, valeu, gente, por ter assistido esse vídeo. Compartilha esse vídeo, curte aí. Na descrição tem a rede social da galera, tem também nosso canal do Telegram que vai estar na descrição. E tudo isso aí, gente. Então, valeu, galera, e até a próxima, Developers! Valeu!